bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre ligações químicas, falando sobre ligações iônicas. Então, é preciso a gente entender que átomo no estado fundamental ou neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Outro ponto importante é que os átomos se ligam para completar a última camada, com 8 elétrons. Para isso, eles podem doar ou receber elétrons. Esta é uma característica das ligações iônicas. No ato de doar ou receber elétrons, os átomos eles se transformam em íons, de cargas positivas e cargas negativas. Um composto iônico ele é formado por íons. A ligação iônica ela é formada por metal e ametal. Uma das características importantes sobre as ligações iônicas é a transferência de elétrons. Então, como exemplo de ligações iônicas, nós temos o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Observa que o sódio ele doa um elétron para o cloro, ficando positivo, e o cloro ficando negativo. Então, nós temos esses dois íons, o sódio positivo e o cloro negativo, que nós representamos dessa forma. Vamos analisar o sódio. A distribuição eletrônica do sódio é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Observa que ele tem um elétron na última camada. É justamente esse elétron que ele doa. E o cloro, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Vamos analisar a distribuição desses elétrons na última camada. Então, nós temos o sódio aqui com 11 cargas positivas. Então, na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. A gente pode observar aqui que na segunda camada ele tem 8 elétrons. E na terceira camada, ele também tem 1 elétron. O cloro, que tem número atômico 17, ou seja, 17 prótons, na primeira camada, ele tem 2 elétrons, que a gente pode observar aqui. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. Então, a segunda camada possui 8 elétrons. Na terceira camada, ele tem 7 elétrons. A gente pode observar aqui também. Então, 2 mais 5, 7. Por que o sódio doa um elétron para o cloro? Para ele ficar estável. Quando ele doa esse elétron que está nessa última camada, na terceira camada, para o cloro, então ele doa esse elétron e o cloro vai ficar com 8 elétrons nessa camada. Então essa camada aqui ela vai sumir e o sódio vai ficar com 8 elétrons então na última camada, ficando dessa forma aqui. Como o cloro recebeu um elétron do sódio, então ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, ficando completa. E o sódio, como perdeu o elétron, ele também vai ficar com 8 elétrons na última camada, que no caso agora é a segunda camada. A distribuição eletrônica nesse momento, após a perda desse elétron, ficaria 1s2, 2s2, e 2p6, porque ele perdeu esse elétron e também a última camada. A distribuição do cloro após receber esse elétron vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Observa que antes dele ganhar o elétron do sódio, ele apresentava 3p5. Após ele ganhar o elétron, ele fica 3p6. Uma forma de nós representarmos a fórmula iônica deste composto é fazermos a troca de cargas. Então, como o sódio fica mais 1 e o cloro fica menos 1, a gente inverte essas cargas. O 1 vai para o sódio e o 1 do sódio vai para o cloro, ficando dessa forma ou dessa outra forma.
Temos aqui o cálcio. O cálcio ele é do grupo 2 da tabela periódica, então ele tem 2 elétrons na última camada. E o flúor ele tem 7 elétrons na última camada, precisando somente de um elétron para ficar estável. Então nós fazemos a troca dessas cargas. Esse 1 vem para o cálcio e o 2 vai para o flúor. Podemos representar a fórmula desse composto da seguinte forma: CaF2, que é um composto iônico. Vamos observar como fica a estrutura desses compostos iônicos. Então essa daqui é a estrutura do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Observa que o átomo maior é o sódio e o átomo menor é o cloro. Podemos representar também dessa outra forma aqui. Bom, estudante, não esqueça de resolver as questões no seu caderno da página 6 do livro. Um bom estudo a todos e aguardo vocês na próxima aula.